Livro de Hebreus. Um pouquinho mais para frente aí, depois de Filemão. Capítulo 10. Hoje eu irei expor aqui o texto, os versos 19 a 22, tá? Do capítulo 10. Então, 4 versos aí, dando continuidade aqui à nossa exposição das quartas-feiras. O livro de Hebreus, irmãos, é um livro bem complexo, né, de se entender. Complexo quando você ler ele através de fragmentos. Mas quando você tem uma continuidade de uma exposição, quando você tem uma sequência na sua leitura, sempre visando o contexto do que está ocorrendo naquela igreja, a leitura se torna agradável e entendível. Né? Então talvez você que perdeu algumas mensagens de Hebreus, muita coisa não vai ter sentido nenhum. Tá? Então, amados, que você depois se dedique diligentemente em buscar o seu Deus e a caminhar com a sua igreja. A obrigação de todos os membros é caminhar com a sua igreja. É se dedicar àquilo que a igreja está propondo. Não é caminhar pelas suas próprias pernas. Porque a igreja que Deus lhe deu é a dádiva de Deus para você. Então se sujeite, tá? À poderosa mão de Deus. Se sujeite à sua igreja e caminhe com ela. Tá bom? Isso inclui se dedicar aos estudos que ela tem proposto. Tá bom? Vamos ler o texto e depois farei uma breve oração para que Deus nos auxilie. Os 4 versos serão abordados aqui, versos 19 e 22, do capítulo 10, diz o seguinte: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que ele consagrou para nós, através do véu, isto é, sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Até aqui. Oremos. Senhor Deus eterno, santo, justo, fiel, poderoso Deus, Deus criador do céu e da terra, no nome de seu Filho amado aqui oramos, para que, Deus, a sua mensagem alcance os corações, Deus. Para que o teu Espírito Santo age em nós. Para que o seu Espírito, Deus, nos fortaleça, nos santifique, gere conversão, Deus. Nova vida aos impenitentes. Ó Pai, a sua palavra, ela é tudo para nós. Na sua palavra contém a mensagem de salvação. Apenas aqui, Deus, neste livro, na sua revelação, é que o homem pode ter paz para com Deus. É somente aqui que o homem pode ter o vislumbre do caminho da eternidade. E estamos diante da tua palavra. Estamos olhando, estamos lendo, estamos ouvindo a sua voz. Que ela seja real nos corações impenitentes, Deus. E para os teus eleitos, aqueles que já têm fé dada por ti, que eles cresçam. Cresçam em conhecimento, em sabedoria, em maturidade cristã, em discernimento sobre o certo e o errado. Que o teu Espírito Santo nos guie. Precisamos do teu agir, Deus. Precisamos, Deus, da tua palavra em nossos corações. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito. Mas que nesse momento o Senhor me ajude também a comunicar as Escrituras com clareza, Senhor. Com objetividade e que até mesmo as crianças possam entender. Então que o Espírito me guie, que Ele me ajude, que o Senhor perdoe os meus pecados, pois sou um miserável pecador, Deus. Sou um miserável homem, Deus, que faz mais o que não se deve do que realmente o que deve. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, Deus, da minha vida pecaminosa.
e que seu Espírito Santo me fortaleça, porque eu não consigo nada por mim mesmo, Deus. Ajude meus irmãos também, Pai. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Amados, estamos então caminhando aqui já para os finalmentes do capítulo 10. E nesse ponto onde estamos, ele já vai começar a trabalhar um pouco do que encontraremos nos capítulos que virão. Tá? Capítulo 11, 12 e o último, capítulo 13. Então, amados, o que realmente iremos ver aqui hoje? Nós receberemos da parte de Deus um consolo e também um encorajamento para que possamos realmente enxergar que esta nova aliança que nos proporciona fé e arrependimento, mas além de tudo, de que o objeto dessa nossa fé, ela nos dá paz realmente para com Deus, nos dá uma consciência pura, e que a ação do Espírito Santo ela é completa naqueles que estão neste novo pacto. O objetivo aqui, amados, de trabalhar o livro de Hebreus, claro que sempre é a pregação do Evangelho, da obra de Cristo, esse é o nosso objetivo maior, mas ainda assim, eu trouxe a exposição de Gálatas anteriormente e entrei no livro de Hebreus, justamente para fortalecer na cabeça dos irmãos a ideia pactual, a teologia bíblica pactual, ao qual sem ela você não entenderá a complexidade da conexão dos livros da Bíblia. Você só vai conseguir conectar os livros da Bíblia quando você entender os pactos de Deus. Como que Deus agiu para com a humanidade ao longo do tempo. E eu respondo aos irmãos como que ele agiu. Ele agiu fazendo pactos, alianças, estabelecendo pontos de conexão com ele. Isso desde o Éden. Então o livro de Hebreus está trabalhando justamente com isso. A essência do livro de Hebreus é justamente falar para nós a diferença entre a administração da antiga aliança, que foi feita com pactos, para a diferente administração de Deus na nova aliança, tá? Que chamamos pacto da graça. Deus administra a nova aliança com um pacto chamado pacto da graça. Tá? O que é o pacto da graça? O pacto da graça é justamente a obra consumada de Cristo. É a conclusão, é a efetivação do plano redentivo de Deus, que foi feito quando? Antes da fundação do mundo. Este pacto, antes da redenção do mundo, é o que chamamos de pacto da redenção, ou pacto redentivo. E este pacto ele é diferente de todos os outros porque só envolve as três pessoas da Trindade. Então, veja só, para crer na teologia bíblica pactual, você precisa crer na Trindade. Senão uma das alianças ficará de fora, o pacto da graça também perderá o seu sentido, tá? Então você perde toda a conexão da Bíblia. Então precisamos crer na Trindade, nós aqui como batistas reformados cremos na Trindade, e houve uma aliança entre eles, que foi executada por Cristo aqui na terra. Tá? E o outro pacto que falamos é o pacto de obras. Tá? Então tudo gira em torno desses três pactos. Ah, pastor, mas não tem um pacto davídico, não tem um pacto mosaico? Sim, mas todos esses eram condicionantes, eram muito semelhantes ao pacto de obras, que necessitava do homem cumprir as exigências para que chegasse até Deus. E todos os pactos da antiga aliança, eles foram colocados também promessas neles. Deus fornecia promessas naquilo que viria. E esse é o ponto central aqui da mensagem de Hebreus. Exemplificar que essas promessas já se cumpriram. Falar que Cristo já veio. Falar que este pacto da graça já está instituído no seu sangue. E aqueles homens, nesta igreja, os hebreus, precisavam largar toda a gama de conhecimento do judaísmo. Precisavam desapegar-se do sistema sacrificial, do sistema litúrgico deles que eles tinham, e olhar justamente para o que Cristo fez naquela cruz. Então, amados, essa será a estrutura aqui do nosso texto, do livro de Hebreus, né? Então ele quer apresentar Cristo como substancial,
não mais como sombras, não mais como promessas, mas sim como tudo cumprido. Esclarecer as tipologias do Antigo Testamento, e os irmãos já viram que ele faz muitas citações, principalmente de Salmos. Ele já citou Salmo 8, ele já citou o Salmo 95, ele já citou aqui diversos salmos e também as profecias. Semana passada nós vimos Jeremias 31 sendo citado aqui, estão lembrados? E o que diz lá em Jeremias 31? Olha lá o que diz no verso 15 a 16. E disto o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de haver dito, aí tem 2 pontos, aí entra a citação. Este é o pacto que farei com eles. Olha, pacto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. Então veja, olha a característica do novo pacto. Deus vai colocar as suas leis nos nossos corações, gravá-las em nós, em nossas mentes. E de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. E ele diz que a fonte para que Deus se esqueça dos nossos pecados é justamente o sacrifício e o sangue do Cordeiro. É isso que faz com que Deus se esqueça dos nossos pecados. Então veja, amados, é isso que o autor pretende. Ele pretende colocar toda a glória, todo o foco dos seus ouvintes, dos seus leitores, em Cristo. Então, amados, esta epístola, nós podemos dizer o seguinte, que ela consiste basicamente de 2 partes. Uma parte dogmática, no capítulo 1, por exemplo. Uma parte prática, que entra no capítulo 10 e vai até o 13, 25. No primeiro segmento, amados, a exortação é uma exceção. E na última parte, a ênfase recai sobre a exortação e de admoestação com algum ensino, tá? Principalmente no capítulo 11, onde ele vai trazer o ensino da fé. E podemos trazer que ele faz uma tríplice aplicação aqui, né, naquilo que ele precisa trazer de ensino. Ele vai falar sobre a fé, sobre a esperança e principalmente sobre o amor, tá? Essa tríade que ele vai trabalhar nessas 2 divisões, dogmática e prática. Dogmática é o quê? As doutrinas em si. A dogmática é as doutrinas. Então ele vai apresentar as doutrinas de Cristo principalmente. E depois ele vai aplicar tudo isso para fazer com que nós tenhamos uma vida prática com as doutrinas. Lembrando que doutrina sem prática, amados, é doutrina morta. E o autor ele se preocupa muito com isso. Por isso as exortações. Por isso os puxões de orelha aqui do autor. Ele precisa fazer com que as pessoas entendam a doutrina, mas entendam vivendo. E eu diria que esse é o grande desafio dos pastores. Trazer a elucidação das doutrinas de forma que as pessoas vivam. Vivam. Mas nós sabemos que isso é totalmente dependente do Espírito Santo. Então, amados, o autor vai discutir o significado da fé, principalmente no capítulo 11, tá? Então ele vai começar a trabalhar isso. Ele vai começar a trazer um período aqui introdutório para o capítulo 11, onde ele vai falar especificamente da fé. Nunca se esqueça a tríade, tá? Que vamos entrar agora. Fé, esperança e amor. O amor é expresso, irmãos, na forma de ajuda ao próximo. E o capítulo 13, ele vai expor muitas ilustrações na questão do amor. Então, amados, em um sentido, os 3 versículos que incluem a tríade apresentam um breve resumo dos 3 últimos capítulos do livro de Hebreus. Tá? Então, o texto que nós estamos aqui hoje, ele vai fazer um resumo de tudo aquilo que veremos nos 3 últimos capítulos. Vamos compreender melhor isso, olhando para o texto em tela. Eu vou fazer uso aqui agora da João Ferreira de Almeida, revista atualizada, a partir do verso 19. Tá? Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Me preocupo muito com aquele vídeo que eu mandei para os irmãos. Tá? Sobre a escolarização atual. Porque aquele 70% lá que não sabe discernir o que está ouvindo ou o que está lendo, está dentro da igreja. Tá bom?
está dentro da igreja, 70% do Brasil não sabe interpretar o que lê nem o que ouve. De onde você tirou isso, pastor? Do índice de analfabetismo que o próprio Ministério da Educação pesquisa. E para complicar ainda mais, quem não viu o vídeo, veja, tá? Que eu mando lá não é para ficar lá para fantasma ver, não. É para que você veja e seja alertado. 50%, praticamente 46%, se eu não me engano, dos professores estão abaixo do índice pró-eficiente intermediário. Ou seja, são analfabetos ensinando outros analfabetos. Ou seja, se criou então um ciclo vicioso. E talvez você esteja nesse ciclo vicioso. Por isso que a igreja disponibiliza curso de gramática aqui. Para que você aprenda a ler. Para que você aprenda a discernir. Onde eu quero chegar? 70% do que eu falar aqui, como diz lá o professor, talvez você não vai entender nada. 70% das pessoas que ouvirem eu falar, seja nos vídeos, seja onde for, não vai entender o que eu vou falar. Então, amados, que Deus tenha misericórdia desse país. Tá? Porque é um índice nacional. Um índice nacional. E as igrejas precisam despertar para isso, para capacitar seus membros a aprender a ler. Tá? E a interpretar. Então vamos, com a ajuda de Deus, somente Ele nas nossas vidas, né, que Ele nos ajude a compreender o texto. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Tá? Perceba. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Então ele aplica aqui uma conjunção novamente no verso 19. E como eu sempre venho esclarecendo para os irmãos, as conjunções elas têm finalidades. Nesta aplicação aqui, ele está trazendo uma construção de pensamento. Eu já li parte do que pregamos semana passada, mas, amados, justamente o que ele falou no último verso, pregado aqui, no verso 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Isso por quê, amados? Porque ele destacou que o sacrifício de Cristo foi único. Por que ele destacou isso? Para comparar com o sistema sacrificial que era contínuo, que era ininterrupto, dia após dia. Os sacerdotes tinham que apresentar sacrifícios. Mas tudo isso era sombra. Tudo isso era tipologia. Quando se veio Cristo, o sacrifício perfeito, isso foi uma vez só. E pelo seu sangue derramado, Deus está totalmente apaziguado com os seus eleitos. Temos paz, não estamos mais sobre a ira de Deus. Então ele aplica esse tendo, pois, aqui, e veja, ele fala irmãos, adelphos. Ele está falando aqui para crentes, neste ponto. Tendo, pois, irmãos, ousadia. E aqui que entra as distinções de um crente. Aqui que entra como que devemos, nós que cremos em Cristo, como que nós devemos nos relacionar com Deus. Eu destaquei a palavra ousadia, se trata de um substantivo acusativo. Né? Substantivo é um nome, é o nome de algo. É a definição de algo. É um nome. Acusativo, ou seja, é um objeto direto, é um substantivo ou pronome que é um objeto direto, ou seja, que define realmente. Eu posso dizer então que os crentes são ousados. Uma das características do crente é ousado. Um crente, ele tem sobre si essa característica. Eu posso chamar um crente de aquele que é o corajoso. O coragem. Veja, amados, significa a palavra aqui, parresia, que é sem fraqueza, é com um discurso aberto, sem ambiguidade, sem sombras ou tipo.
Também significa coragem alegre. Olha como ele dá um substantivo. Tá? Confiança livre. Destemido. Tudo isso é o substantivo. A palavra parresia. Amados, não tem ambiguidade no crente. Não tem duplicidade no crente, no que tange ao objeto da fé. Perceba. Amados, a palavra, portanto, olha para a seção precedente, que é a conjunção que eu já falei para os irmãos, e com sua longa discussão sobre o sacrifício que ele fez, estão lembrados? O quanto que ele trabalhou nessa questão sacrificial? E de uma vez por todas, olha para Cristo e sobre o perdão do pecado. O autor convida os leitores a se aproximarem de Deus. Porque, diz ele, temos confiança, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Essas palavras ecoam como uma exortação. Aproximemo-nos. E então do trono da graça com confiança. Estou lendo e comentando, tá? Os irmãos podem achar que as minhas leituras bíblicas são devagar, mas é porque eu leio e comento, tá? Eu comentei o evangelho inteiro de Marcos, naquela Bíblia, eu comentei tudo. Então, amados, demora, mas é um exercício que eu recomendo os irmãos fazerem, tá? Ler e comentar sobre o que lê. Não só ler direto a Bíblia, você não vai absorver nada. Contando ainda também com a escolarização, né? Então leia e comente, faça uma leitura para absorver. Então você precisa de tempo para fazer isso. Não sei como, mas você deve fazer. Você é cristão. Estou lendo e comentando Marcos agora, e estou na passagem onde eles ficam temerosos pela tempestade e Jesus está no barco dormindo. E eles acordam Jesus e Jesus repreende eles. E ele diz, por que vocês estão com medo? A palavra lá é medo. E ele diz, complementando, vocês ainda não têm fé? E aquilo me fez fazer algumas perguntas ao texto, mas eles já creem em Jesus. Porque quando ele chama eles na praia, eles abandonam tudo e já vai, como Mateus, na coletoria de impostos. Eles já receberam fé em Cristo. Mas no barco ele está repreendendo eles. É uma pergunta retórica para eles analisar a si mesmo. E pensar, por que eu estou com medo se eu estou aqui com o Criador de todo o universo? O medo, João vai dizer que o amor sincero lança fora todo medo. O autor de Hebreus diz para nos achegarmos a Deus, para entrarmos no Santíssimo Lugar, com ousadia, coragem alegre. É o nome dado ao que o crente faz. Por isso, irmãos, que quando chega pessoas querendo ser membros na igreja ou querem ser batizadas, o que nós pedimos? Uma profissão de fé coesa, absoluta. Não estamos pedindo para a pessoa ser um novo teólogo ou uma teóloga. Não é isso que nós exigimos aqui. Mas quando eu perguntar sobre o Salvador daquela pessoa, tem que ser como? Com ousadia. Com coragem. Ela tem que transparecer nas suas palavras, pelo menos nas suas palavras, porque toda profissão de fé é subjetiva. Mas pelo menos nas suas palavras ela tem que transparecer a absoluta certeza do que ela crê, do que foi apresentado a ela no Evangelho, na palavra de Deus. Não pode ter, você crê em Jesus Cristo? Você é amado por Ele? Não. O objeto da fé tem que ser o mesmo para todos. Os crentes, para os irmãos. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Para quê? Ele diz, para entrarmos no Santíssimo Lugar. E nós temos que resgatar toda aquela
abordagem do capítulo 9. Estão lembrados que eu trouxe o desenho aqui? A divisão lá do tabernáculo terreno, que depois foi feito também no templo, né, que Salomão construiu. Aquelas divisões permaneceram as mesmas. Mas existia um lugar chamado Santo dos Santos. Lá estava o quê? A Arca do Senhor, estão lembrados? Dentro da arca tinha lá a lei de Deus, o maná, correto? E o cajado, né, aquele que floresceu. O cajado tem algumas, né, discussões em cima disso. Mas basicamente era isso. Mais nada dentro do Santo dos Santos. E os sacerdotes não poderiam entrar lá fora daquilo que Deus determinou. Tanto que os filhos de Arão foram fulminados porque entraram no Santo dos Santos com incensário e eles não foram chamados para aquilo. Aqui está dizendo que devemos ter ousadia, coragem alegre para entrar no Santo dos Santos. É sobre essa coragem. Um crente, então, segundo o texto, ele não pode ter medo de Deus. Medo no sentido de não querer se aproximar. Medo no sentido de pensar, se eu chegar mais perto ele vai me fulminar. Não. O crente, quando ele é perdoado pelos seus pecados, quando ele tem acesso ao sangue de Cristo, ele tem completo acesso ao trono de graça de Deus. Aproximação. Ele tem plena certeza e consciência de que ele pode avançar. De que não existe mais limitadores, nada que o separe de Deus. Porque Deus ofereceu o seu próprio Filho. A designação Santo dos Santos foi escolhida, amados, deliberadamente pelo autor. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote poderia entrar nesse santo lugar uma vez ao ano, como representante do povo para a expiação. Era o dia da expiação. Estão lembrados? O dia da expiação. Ele entrava na presença de Deus. E vocês lembram o que ele fazia lá? Aspergia sobre a arca o sangue dos animais oferecidos, do novilho. Amados, na época do Novo Testamento, nós temos acesso a Deus porque Jesus derramou seu próprio sangue. Por nossos pecados e pela morte dele, a cortina do templo foi rasgada em duas partes. Mateus 27:51, o relato de Mateus sobre o momento da morte de Cristo. Ele relata que o véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado, partido. E assim, através do sacrifício do corpo esmagado de Cristo, nós temos o livre acesso à presença de Deus. Somente nele. E isso deve ser com ousadia, sem ambiguidade. Por isso que Cristo, amados, ele é muito categórico quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só existe caminho sobre ele. É por isso que ele diz também: eu sou a porta do aprisco. É por causa disso. Não tem um atalho por detrás. Não tem outro acesso ao Santo dos Santos, a não ser pela obra expiatória de Jesus Cristo, irmãos. A não ser pelo sangue derramado do Deus homem. Não existe outro acesso. A palavra, como eu disse aqui, os sentidos, os significados, também está dentro dos significados da palavra ousadia no grego, sem ambiguidade. O que isso significa? Que os judaizantes ficavam fora. Não tem como você crer em Cristo e crer em você mesmo ao mesmo tempo. Não tem como você pensar em salvação por obras. Deus não olha para a sua obra. Deus não olha para seus feitos. Ele olha apenas para o único caminho que Ele mesmo enviou. E que o próprio Cristo se sujeitou voluntariamente. Ele não olha para mais nada. Para mais nada. Essa conversa que filhos de crentes são salvos automaticamente, isso é um absurdo. Deus deixaria de olhar para o seu filho para salvar alguém? Porque é novo?
Ele não olha para nenhuma condição no homem. A única coisa que ele olha é o seu único filho. Esse é o único caminho da salvação. E quando nós olhamos para Cristo, essa ambiguidade sai de perto de nós. Quando verdadeiramente encontramos Cristo, através do atrair da fé que Deus nos dá, nós se tornamos ousados, corajosos, para chegar diante de Deus e entregar nossas orações com sinceridade. E ele falará mais sobre isso. E ele encerra o verso 19, ó, veja só. Tendo, pois, irmãos, cristãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, vírgula. Pelo é o que aqui? Preposição. A preposição, ela determina esse complemento. Como que acontece essa entrada? E só tem uma determinante aqui. Pelo sangue. Perceba a palavra que ele utiliza. Ele poderia utilizar aqui outras palavras para Cristo. Ele poderia falar do ungido, o sangue do ungido de Deus, o sangue do Messias. Ele fala Jesus. Jesus traz a ideia do corpo humano que ele tinha. O que eu falei algumas pregações atrás, que Jesus era um nome humano, né? Esse é o nome que designa a humanidade de Cristo. Cristo também. Jesus Cristo. Então pense, amados, de que o autor ele está colocando aqui o sangue de Jesus. Aquele que tomou a forma de servo. Aquele que se fez homem. Para quê? Justamente para nos dar o acesso ao Santíssimo. Isso aqui é o evangelho que nós estamos trabalhando, irmãos. Isso aqui que o autor de Hebreus está fazendo é o puro evangelho. É o puro evangelho falando sobre pactos. Amados, observe que o autor de Hebreus escreve pelo sangue de Jesus, ele usa o nome Jesus como um lembrete de sua humanidade e que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Lembra quando ele disse isso no capítulo 2, verso 11? Olha só, 2:11. Porque tanto o que santifica, como os que são santificados, nós, os crentes, são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Jesus é nosso irmão. Porque ele nos chama assim. Então, amados, o escritor também pertence à família de Jesus. Porque tudo que ele fala aqui, ele fala no plural, correto? Se incluindo a essa ação de entrar, de receber, de se achegar. Então, amados, ele pertence à família de Jesus também. E por isso se dirige a seus leitores como irmãos, no plural. Como ele já fez no capítulo 3, verso 1. Por isso, irmãos santos. No verso 12 do mesmo capítulo também. Acautelai-vos, irmãos. Lá no capítulo 13, 22, no último capítulo, no finalzinho. Rogo-vos, irmãos. Então, amados, antes de mais nada, ele escreve a crentes. Tá? Aos irmãos dele. É muito bem direcionada a sua carta. Porque aqueles que apostataram da fé, ele já falou no capítulo 6, né? Ele já distinguiu quem são eles. Entremos agora no verso 20. Pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Se a sua tradução está muito diferente disso aqui,
é que tem algumas traduções que não foram tão fiéis ao grego. A João Ferreira de Almeida, ela esteve dentro, né, dessa fidelidade. Existe uma regra para os tradutores que nem todos respeitam. O que está no grego, coloque o que está lá do grego. Mas alguns gostam de mudar a ordem das palavras e às vezes perde o significado. Tá? Então eu vou repetir. O jeito mais próximo do grego que nós temos. Pelo caminho que ele nos inaugurou. E eu conferi, tá? Eu conferi, pode ficar tranquilo. Se tiver dúvida, depois você confere lá. Caminho novo e vivo. Através do véu, isto é, da sua carne. Eu não poderia deixar de destacar aqui a palavrinha inaugurou. Talvez seja consagrou aí na sua Bíblia. Mas, amados, essa palavra aqui é um verbo. E o verbo, ele exprime ação. É um verbo indicativo. E lembra que quando os verbos estão para Cristo, alguma ação de Cristo, ele nunca, dificilmente ele vai determinar tempo. Então ele vai estar no aoristo. Ou seja, isso aqui é algo que ele está indicando, é um fato. Essa inauguração é um fato. Não tem sombra de dúvida de que ocorreu. Quando? Não se tem ideia de tempo sobre isso. Porque Jesus, ele sempre trabalha na ideia de eternidade, irmãos. Ah, mas ele não concluiu no tempo. Mas isso já estava há muito tempo. A chance de dar errado isso, o pacto da graça, era de 0%. Quando Jesus tomou a forma humana, ele já pisou aqui como concluído aquilo. Porque é impossível, tá? Anote isso. Que alguém da Trindade desobedeça, ou a palavra obedeça não cabe aqui, mas vá contra a vontade instituída do Pai. Não que exista hierarquia, mas a vontade é a mesma dos três. É a mesma essência, a mesma substância. Então, se o Pai quer salvar, o que o Filho vai querer? Salvar. E o Espírito Santo? Salvar também. Não tem divergência. Não tem convergência. Existe uma única vontade e objetivo: concluir o pacto da redenção. Por isso que muitas das palavras relacionadas a Cristo, os verbos principalmente, as ações que Cristo fez, vai estar no aoristo, a maioria delas na Bíblia. Neste caso aqui, o consagrar ou inaugurar está no indicativo, como algo feito. E na voz ativa. Voz ativa é o sujeito executando a ação. Quem é o sujeito? Quem é o? É ele. Ele quem? Jesus Cristo. O que inaugurou. O que pelo sangue nos deu acesso confiante ao Santíssimo Lugar. Então, amados, perceba que este caminho estava fechado até a sua vinda e obra consumada. Caminho esse que foi aberto através da sua morte. O véu se rasgou. A explicação gramatical informa que é um fato que ocorreu antes mesmo da linha do tempo, executada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que fique claro, então, que a palavra inaugurou refuta toda a teologia do pedobatismo. Porque aquilo que não foi inaugurado, o que é inaugurar algo? Vou inaugurar o novo salão da Laine. Antes disso, tinha salão? Não. Se eu estou inaugurando, é uma inauguração. Vou levar lá o prefeito da cidade com aquela tesourona, cortar lá a fita, né, vermelha. Inauguração. Cristo está, o autor de Hebreus está dizendo que ele inaugurou. Quando? Com a sua morte. Então responde a pergunta de muitos. Tinha pacto da graça antes da vinda, morte, obra de Jesus Cristo? Não existia. Então, como foram salvos aqueles que viveram antes do pacto da graça? Promessas sobre o próprio pacto. Tá?
E ele continua dizendo, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo. Como se só inaugurar não bastasse, né? Ele fala um caminho novo e vivo. O que é um caminho novo? Novo. Correto? Novo. É um adjetivo. Ele dá um adjetivo para o caminho. O caminho inaugurado por Cristo. O primeiro adjetivo é novo, que vem da palavra grega prosfatos. Significa recentemente feito. Olha só. Recentemente feito. Também significa aquilo que morreu morreu recentemente, há pouco tempo. Amados, o que essa palavra nos traz aqui? Qual o sentido? Morto há pouco tempo. Amados, o adjetivo está dizendo para nós que isso é algo inaugurado e recente. Tá? A palavra aqui foi muito bem colocada pelo autor. Essa inauguração ela foi feita por uma morte recente. Por isso que é novo. Ou seja, aquele sacrifício que constantemente era oferecido, aquilo não era novo. O de Cristo é novo. Não havia ainda nada feito igual a isso e nunca terá. O caminho descrito como novo e vivo. Infelizmente, a tradução do novo é incompleta, como eu disse aos irmãos, pois a palavra grega, na verdade, significa morto há pouco tempo, recentemente. É um termo relacionado aos sacrifícios religiosos. E o autor está trabalhando isso no contexto. O ato sacrificial. O adjetivo vivo significa que o caminho que Cristo abriu para nós não é uma estrada sem saída. Uma rua sem saída. Antes, essa estrada nos conduz à salvação. A própria presença de Deus. Novo, pois não existia até a sua morte. Vivo, porque é pactual. Agora nós vamos trabalhar a palavra viva. Nosso Senhor diz que o seu povo responde em obediência gerada pelo Espírito. Por que o caminho é vivo? Do grego zaô. Significa aqui, amados, vivo, respirar. Estar entre os vivos. Essa palavra, vivo, ela já é um verbo particípio. A palavra vivo, diferente do novo, apesar que ela vai ter uma ação como de um adjetivo, pois o verbo particípio, ele traz essa conotação, né, de uma ação que traz característica, né, pois o particípio verbal é uma forma não finita nominal, declinada para o gênero, número ou caso. Portanto, é um adjetivo verbal. Essa é a definição para verbos no particípio. O que ele está querendo dizer para nós? Que esse caminho é inaugurado, mas é um caminho que traz resposta. Que resposta? Resposta viva. Então, quando ele fala pelo caminho que ele inaugurou, que nós devemos com ousadia adentrarmos, correto? Não foi isso que ele disse? Como que é esse adentrar? Ele está dizendo aqui. Como que é esse caminhar com Cristo? Como que é ser cristão e estar no pacto da graça? Ele já havia dito. Estão lembrados lá no verso 14? Olha o que ele disse. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre. Quem? Os que estão sendo santificados. Isso que é o caminho vivo. Esse que é o caminho vivo, irmãos. Um caminho que nos gera obediência, submissão, disposição para estar perante o nosso Deus. Então não é aquela questão que muitos falam, Jesus já fez tudo por mim, não preciso pensar em mais nada, já está tudo certo. Aí você pergunta, você é salvo?
Sou. Mas que esse tipo de vida aí? Aí ele fala, não, mas não olha para a minha vida. É o que Cristo fez por mim. Isso são meias verdades. Meias verdades. O caminho que o autor de Hebreus nos relata aqui é um caminho novo e vivo. Vivo. A palavra também pode ser traduzida entre os que vivem. Estar entre os que vivem. Aí você vai lá em Efésios capítulo 2, estávamos antes como? Mortos. Mortos. Agora nós estamos vivos. Por quê? Porque é o caminho que ele inaugurou. É o caminho que ele inaugurou. É o caminho que os antepassados no Antigo Testamento viram de longe esse caminho prometido e creram. E que certamente foram introduzidos depois que ele foi consumado. Mas a inauguração foi na plenitude dos tempos, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Que cristianismo, amados, não é algo subjetivo apenas. Cristianismo é algo novo e vivo. É isso que a Escritura diz sobre cristianismo. É aqueles que foram aperfeiçoados pelo sacrifício de Cristo, mas estão sendo santificados. Esses são os cristãos. Esses são os irmãos que ele fala, irmãos! Esses são. Por isso que também, aí volto para a elucidação, a exemplificação do batismo. É só a pública profissão de fé que basta para o batismo? O que tem que ser constatado na vida da pessoa? Frutos de arrependimento. Por quê? Porque o caminho é novo e vivo. Agora, muitos cristãos estão dizendo com as suas vidas que o caminho é morto. E não é morto. Não é morto. O caminho é vivo e permanecerá vivo. E complementa aqui o autor. Através do véu, então ele indica, né? Que caminho é esse? Vocês percebem que ele fala sobre o caminho de Cristo, ele fala sobre a espiritualidade, ao mesmo tempo remetendo o pensamento dos leitores aqui, ou ouvintes, ao que é o sistema sacrificial, remetendo o pensamento deles à arquitetura e aos objetos do templo, porque ele está falando de véu. Através do véu, isto é, da sua carne. Aqui ele fala que o véu, quando foi rasgado, aquilo era uma representatividade do corpo de Cristo. Por isso que quando ele foi esmagado naquela cruz, que é o pão que nós participamos na ceia, quando pegamos aquele pão, o que nós estamos dizendo? Estou me achegando confiadamente ao trono de Deus. O corpo que foi esmagado por mim, pelos meus pecados. Isso é participar do pão. É você afirmar que o véu se rasgou e o caminho, o acesso está livre. Pegar aquele pão não é só pegar um pão. Tem uma alta representatividade aqui. É algo totalmente espiritual. É um memorial que você está fazendo ali em nome de Cristo. Pelo que ele fez. Ao mesmo tempo anunciando a sua fé. Por isso que não pode ser com ambiguidade. Por isso que você não pode servir a dois senhores. Cristo consagrou, inaugurou o caminho ao abrir a cortina. Isto é, seu corpo. Entenderam? Esta inauguração, o cortar da faixa vermelha, era o cortar do seu corpo. Como que ele inaugurou para nós a salvação? Cortando o seu próprio corpo. Destruindo o seu próprio corpo. Por causa de mim e de você. Isso eu falo para aqueles que creem verdadeiramente. Porque se você não crê em Cristo, o corpo que será destruído
E a alma que será eternamente atormentada é o seu. E sabe quem vai fazer isso? O próprio Cristo. Quem é que vai vir lá em Apocalipse para julgar? Quem vai vir? Cristo Jesus. Ele virá. Ele é a justiça de Deus. Não se esqueçam disso. É a justiça tanto para aqueles que são justificados e também a justiça para aqueles que sofrerão as penas. É Ele que detém a espada. É Ele que aplicará a ira. Ele virá no trono de ira. O trono da ira do Cordeiro. Se você nunca leu o Apocalipse, leia. É assim que ele virá. Em sua morte, o véu do Santo dos Santos teve que ser rasgado, de cima a embaixo. Da mesma forma, o corpo de Jesus teve que ser quebrado. O seu sangue teve que ser derramado. Para quê? Para abrir para nós o caminho a Deus. Mediante seu sacrifício na cruz, Cristo removeu o véu entre Deus e o seu povo, os eleitos. Verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O crente, ele recebeu então, segundo o autor de Hebreus, uma dupla garantia. O que nós temos, irmãos? Uma dupla garantia. Primeiro, nele nós temos a confiança, por causa, primeiramente, do seu sangue derramado. E, segundamente, porque Jesus é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós, crentes, não olhamos apenas para o sacrifício, porque aí seria falar do credo apostólico pela metade. Mas lá nós temos o credo dos apóstolos, as doutrinas dos apóstolos, falando que ele ascendeu ao céu, de onde virá julgar vivos e mortos. A ascensão de Jesus é tão importante quanto a sua morte. Assim como a ressurreição e assim como a sua vida. Por isso que eu disse domingo que não dá para se separar. A obra de Cristo é uma só, irmãos. Tá? É uma só. É vida em obediência, morte de cruz, ascensão ao céu com um corpo humano. Por quê? Porque ele é o nosso grande sumo sacerdote. Então nossa confiança é dupla. Além dele ter pago o preço pelas nossas vidas, pelas nossas iniquidades, ele está lá, ainda hoje, intercedendo pelos eleitos. Nós temos, por isso que tem que ser ousado e confiante. Não é falta de provas, irmãos. A obra de Cristo é perfeita e completa em si. Não tem sombras de variação, não. Nós temos tudo. Nós temos alguém que nos representa. Nós temos alguém que morreu por nós. Por isso que o verso 21, o autor faz questão. Ele poderia ter parado no 20? Poderia. Falado só do sacrifício. Mas não é só isso. Ele continua. E ele coloca um E. Uma conjunção também. Mas essa conjunção não é para estabelecer contraste, é para complementar o que ele está dizendo. E, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vocês estão entendendo por que ele abriu dizendo que temos que ser ousados, corajosos? Uma coragem alegre ao se achegar em Deus? Não se trata do que eu e você pode fazer, querido. Se trata de olhar para isso que ele está nos apresentando aqui. Isso é ser cristão. Confiadamente crer nesses fatos. E ter uma vida transformada por ele. Não se esqueça que o caminho é novo e vivo. Tá bom? Verso 22. E último. Estamos juntos, irmãos? Entendendo? Verso 22. Cheguemo-nos
com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Lembra que eu falei da tríade? Fé, esperança e amor. Estão enxergando isso aqui nesses textos? Fé, esperança e amor. Tem como você se achegar confiadamente sem esperança? Então não só entrar, que nem ele disse no primeiro verso, ousadia para entrarmos. Agora ele mais uma vez ele fala, cheguemos. Aí você pode pensar, isso aí é imperativo, né? Não, não é imperativo. Assim como o id lá também não era, né? E eu comecei a entender melhor essa questão. Esse verbo aqui está no subjuntivo, igualzinho está lá. Amados, possibilidade. Verbos no subjuntivo é possibilidade. Traz a ideia de que pode ser ou não. Por que ele traz isso? Porque o verbo chegar aqui, cheguemo-nos, né, que ele está conjugado aqui, que significa aproximem-se, venham até ele. Ele está fazendo um anúncio, venham até ele, mas não é uma ordem. Ele está fazendo um anúncio, que pode acontecer ou não. Muito semelhante ao que nós encontramos, por exemplo, na pregação de Pedro, em Atos, quando ele fala, arrependam-se. Não é uma ordem. Porque depende. Depende de quem? Da ação de Deus na vida daquela pessoa. De Deus conceder a fé. Então quando... E muitos não entendem isso. Já chegaram para mim, como é que você fala para as pessoas se arrepender, sendo que elas não conseguem fazer isso? Eu estou anunciando o que ela precisa. Se ela vai ter ou não, não é questão minha. Igualzinho o autor está fazendo aqui. Cheguemo-nos! E aqui ele abre. Cheguemo-nos! Como? Com verdadeiro coração. Aqui, amados, existe uma exortação. Somos exortados a ir até Deus. Nesta vida terrena. E o fazemos como? Principalmente em oração. O grande sacerdote, então, que está lá, que ele disse no verso 21, ele toma as nossas orações e como intercessor ele apresenta por nós a Deus. É uma ação exclusiva, irmãos. Esse ato de se achegar não depende do homem. Este sacerdote recebeu a responsabilidade de cuidar da igreja. Por isso que ele é o cabeça da igreja. Cristo, como sacerdote, ele tem todas as capacidades, todo o poder de governar a sua igreja. Como homem, também. Entendem a necessidade? Por isso que o autor de Hebreus disse que em tudo ele foi tentado. Em tudo ele sofreu como nós. Amados, ele foi designado como mediador da nova aliança, representante dos homens. E é capaz de salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus por meio dele, porque ele sempre vive para interceder por eles. Sabe quem disse isso? O autor de Hebreus, no capítulo 7, 25. Vamos lembrar? Olha só. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente, olha lá, os que vêm a Deus. Você percebe como ele trabalha esse conceito de se achegar a Deus? Que vem a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por esses que vêm até Deus. Por isso que é impossível uma pessoa perder a salvação. Porque quem intercede por ele diante do Pai é o próprio Cristo. Então, a obra, você precisa entender isso. Ela já foi feita pelos seus eleitos, que foram aperfeiçoados e estão sendo santificados.
Não existe essa questão de dúvida na mente do cristão. Não pode haver se você realmente fixar os seus olhos. Quando bater aquela dúvida sobre a sua salvação, leia o livro de Hebreus de novo. Aqui está claro. É uma obra infalível, meus irmãos. Infalível. E ele diz, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Os crentes estão absolutamente seguros, porque tem um grande sacerdote representando-os. Este grande sacerdote nunca perde de vista aqueles que pertencem à casa de Deus. Deus sabe muito bem qual que é o número de pessoas que são da casa dele. Deus já sabe exatamente quantas pessoas entrarão na eternidade. Numericamente falando. Tá? Ele sabe o número exato de quantos eleitos ele tem. Afinal, foi ele que os comprou. Então, no pacto de redenção, quando Deus apresentou o plano redentivo, já estava o nome dos eleitos lá. É por esses que você vai morrer. Essa é a obra. Como que ele pode iniciar algo e me deixar no meio do caminho? É impossível. Agora, se você crê em Cristo, se você realmente está neste caminho de santificação, você deveria ser muito grato a Deus. Você deveria se alegrar de uma maneira indizível, meu amado. É um grande privilégio. Amados, e ele diz ainda, com inteira certeza de fé. O verdadeiro coração eu não pulei não, só que ele vai vir aqui de novo, porque ele aplica a mesma palavra, coração, mais de uma vez no verso. Então vou abordar melhor aqui a questão do coração, para os irmãos entenderem. O escritor agora leva esse paralelo mais além e descreve como devemos nos aproximar de Deus. Que ele diz, com verdadeiro coração. E além de ter confiança, como já foi falado, devemos ir com um coração sincero e em plena certeza de fé. A palavra certeza aqui, amados, é um substantivo dativo. O que gramaticalmente no grego isso nos traz? O caso dativo mostra a relação do objeto direto com o verbo. Muitas vezes encontramos dentro de uma frase preposicional. Ou seja, o que significa, amados? Ele está dando um nome para um objeto direto da ação do verbo, que nós encontramos aqui, né? Cheguemo-nos. É o verbo principal aqui que nós vimos, né? O verbo subjuntivo. Aí ele está aqui agora nos dando como isso deve acontecer. Como isso deve ocorrer? A primeira coisa, com o verdadeiro coração. Segunda, inteira certeza. Então não é só entrar, né? Não é só passar na porta do aprisco. Ele está falando como que passam os eleitos. Estão enxergando isso? Confiança inabalável, ousadamente, tá? Coração verdadeiro, verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Eu sempre gosto de ilustrar essa inteira certeza de fé lá em João capítulo 9 com aquele ex-cego de nascença que foi curado. Ele nunca tinha visto Jesus. Mas quando Jesus entra no diálogo com ele e fala, você crê? O que ele disse? Foi pregado aqui já. Onde ele está? Cadê ele para que eu possa vê-lo? Ou seja, ele demonstra uma inteira sujeição, disposição em estar aos pés da cruz. E nunca tinha visto Jesus. Como que se explica aquilo? Jesus estava na frente dele por nunca ter visto, ele não sabia. Mas e o coração, como é que já estava? Ardendo em chamas para se sujeitar a ele. Inteira certeza de fé.
Como que está a sua fé? Eu não estou falando, para ficar claro, de fé forte e fé fraca. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando simplesmente de fé. A fé é igual. Porque o objeto é o mesmo. A obra é uma só. O Espírito é uma só. Isso que ele está falando aqui é de entrar a Deus. Isso aqui está falando de qualquer crente. Indiferente dos níveis de fé. Inteira certeza. Inteira convicção. Ousadia. Confiança alegre. Você tem isso? Você tem isso? Quando eu falo de Jesus, ou quando alguém fala de Jesus para você, o que você sente? Nada. Quando você peca, quando você está em um estado deplorável de pecado, o que você sente? Qual é a disposição? Qual é o coração verdadeiro? Quando eu pergunto da sua fé para você, se eu fizer aqui colocar um ateu para questionar a sua fé, ou não preciso nem de um ateu, as próprias circunstâncias da vida já te coloca sobre a parede. Como que você age? Qual é a certeza da sua fé? Tendo o coração purificado da má consciência. A má consciência. O autor enfatiza aqui o termo coração. Os irmãos estão lembrados o que significa o termo coração na Bíblia? É esse que bate aqui? Não. O cerne do homem. Tá? Alma. Está falando do intelecto, está falando das emoções, está falando das volições do homem. É isso que ele está falando aqui. Tá? Do ser inteiro do homem. Tá bom? E aqui ele fala tendo o coração purificado. Da má consciência. Coisa que ele já disse, que Cristo nos purifica, lá no verso 14 do capítulo 9, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas o quê? Nossa consciência. O que ele está falando aqui agora? Tendo o coração purificado da má consciência. O que é isso, pastor? O autor enfatiza que o coração deve ser sincero. Se é que a fé é genuína. Lembra que eu falei aqui? Falei, irmãos, só tenha uma coisa na sua mente. Seja sincero. Se a chegar a Deus sem sinceridade, é o caminho do inferno. Não é o caminho que foi rasgado, aberto para nós, pelo corpo de Cristo, seu sangue. Amados, a palavra sincero descreve o coração de uma pessoa que é honesta, genuína, comprometida, confiável e sem engano. Aí os casados é fácil aplicar isso aqui. Casamento é altamente santificador. Altamente. Quando você peca escondido, você fala para o seu cônjuge. Você olha na bola dos olhos dele e fala o que você fez, o que você pensou. Você fala do seu pecado para o seu cônjuge. Isso é ser sincero. Quem tem reservas mentais, vocês viram lá em Gênesis quem é. Sinceridade. Quando o coração do crente é sincero, a fé é evidente e em plena certeza. Me estranha muito a pessoa se denominar cristã e viver enganando e mentindo, dissimulando. Precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Você conhece crente assim? Que gosta de dissimular? Que gosta de dar um jeitinho?
Não é assim o caminho da salvação. Pois quando o crente ele é sincero, isso é uma evidência. Por isso que o culto de sexta-feira é muito bom. Mas até aquilo pode ser forjado. Mas quando a pessoa faz aquilo, precisa de coragem. Confessar os seus pecados. Precisa de sinceridade. E tem pessoas que têm uma dificuldade para fazer isso, hein? Porque o orgulho é maior? Do quê? Por que seu orgulho é maior do que o seu pecado? Ou maior do que o perdão que pode se obter em Cristo? Por quê? Só está demonstrando uma coisa, que você não quer perdão. Seu orgulho não deixa. Fala mais alto, né? Olha aqui, irmãos. Como devemos nos chegar a esse caminho? Tendo o coração purificado da má consciência. O crente tem completa confiança em Deus, porque ele aceita totalmente a verdade do Evangelho. E o que o Evangelho faz com nós? Com cada um de nós. Conosco. O que o Evangelho faz? Esmiuça, expõe o pecado. Expõe. Aí o que eu faço com isso? Oculto. Guardo. Não trato. Não peço ajuda. Isso não é o caminho da salvação. Amados, ao contrário, a dúvida mantém o crente longe de Deus. O orgulho mantém o crente longe de Deus. A dúvida ofende, enquanto a fé, sabe o que ela faz? Exalta. Exalta. Por isso que Cristo disse em Mateus capítulo 5, verso 8. Pode pôr aí para mim. Sermão do Monte, bem-aventurança. Sabe qual que é uma das principais bem-aventuranças? Veja só, todas são, né? Características do crente. Luz, paga aí para os irmãos ver melhor. Bem-aventurados os quem? Isso aqui é caráter transformado. Ser crente é ter o caráter transformado. Sinceridade, transparência. Você tem isso? Ou você é falso? Existem pessoas que a palavra não se escreve, irmãos. A pessoa fala um negócio aqui, daqui a pouco ela não está cumprindo ali. Isso se repete constantemente. Isso é crente? Isso é ter o coração puro? Isso é ter o coração puro? Me mostra um homem na Bíblia de fé que tinha esse caráter dissimulado. Aí você fala, Davi mentiu, né? Que a gente viu lá, né? Se fingiu de louco. Abraão também. Mas você via ele fazendo isso constantemente? E quando eles se dirigiam a Deus, como é que eles faziam? Pois é, irmãos. Por isso que isso aqui não é embasamento para pedobatismo. Isso aqui é embasamento para a bem-aventurança. Lucas 18, versos 16 e 17. Mas Jesus chamou assim as crianças e disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são... Ô, palavrinha abençoadora, né? Semelhantes. Tá? Que é claro. Para ser semelhante, então eu tenho que... Aí eu tenho que usar as palavras de... Então eu tenho que ficar pequenininho de novo? Né? É isso que ele está falando? Eu tenho que voltar então pro seio da minha mãe? Tem que me amamentar? É isso que ele está falando? O que ele está falando então? Caráter. Essência. Ele continua. 18. Digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança... Olha o que é ser semelhante. Como uma criança nunca entrará nele. Algum momento ele está falando que a criança já é salva por ser criança? Ele está falando do caráter. Tá? O caráter é semelhante. Ele está pegando um exemplo. Por quê? Porque a criança, amados, como a gente viu hoje, a Ana compartilhando o vídeo, elas lá brincando de trufa. Quem ensinou a elas? Elas estão aprendendo. Só de olhar. Deveríamos ser assim com Cristo. Só de olhar.
já aprender. Isso é que é ter um caráter. É isso que ele está falando aqui de um coração purificado. Amados, essa palavra grega, coração purificado, principalmente, ela vem de uma palavra grega chamada rantizo. E o que significa? É purificar através de aspersão de sangue. Sabe, polvilhar assim? O verbo aqui, amados, ele traz essa característica. É ter um coração aspergido com o sangue de Cristo. Ou seja, os que entram neste caminho, eles têm um coração aspergido por Cristo. Característica. E não parou por aí. Mais uma característica. E o corpo lavado com água limpa. Quando o autor de Hebreus escreve sobre nos aproximarmos de Deus, com o coração aspergido, para purificar-nos de uma consciência culpada. A má consciência que ele está falando aqui é uma consciência culpada. É uma consciência atormentada pela ira de Deus. Um crente não tem isso. Um crente não tem isso, irmãos. E ele fala aí com os nossos corpos lavados com água pura. Ele se refere primeiramente ao interior, correto? Coração. A obra toda inicia aqui pelo interior do homem. E agora ele fala corpo lavado com água limpa. Ele passa para o exterior. Ofereceis vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. A frase lavado com água pura certamente nos lembra o quê? Batismo. Batismo. Mas o batismo em si é somente um ato externo. Se não for acompanhado do coração aspergido e purificado por Cristo. Somos exortados a nos aproximarmos de Deus com corpo e alma purificados do pecado. Corpo e alma. É assim que se achegamos a Deus. Corpo e alma purificados. Essa é a obra de Cristo. Em nos tornar santos e santificados. O coração é o centro da vida moral. O escritor de Hebreus diz: nossos corações são aspergidos com o sangue de Cristo para purificar-nos de uma consciência culpada. Este sangue liberta o crente. Isso é ser liberto em Cristo. Ele agora pode aproximar-se livremente do trono da graça, porque sua consciência está limpa. Em fé, ele pede para si mesmo o perdão do pecado por meio de Cristo, porque ele conhece o seu Salvador. E quem não conhece? Como que coloca a cabeça no travesseiro à noite? E quem não conhece? Quando você fala de um juízo após morte, como é que elas ficam? Precisamos, irmãos, entrar nesses assuntos com os incrédulos. Precisamos tirar eles da zona de conforto. Precisamos questionar a fé deles. Precisamos falar. Essa fé que você tem te salvará? Me prove. Como Tiago diz. Me mostre sua fé sem obras, que eu te mostro a minha com obras. O que Tiago está falando? Isso aqui que Tiago está falando. Que é uma ação interna no coração do homem, mas também que purifica o exterior. Amor ao próximo. Verdadeiro, com base nos méritos de Cristo. É diferente do amor ao próximo através de egoísmo, através de ganância ou de querer algo em troca. Totalmente diferente. E o autor aplica essa palavra aqui, purificação com água limpa,
Porque não era uma linguagem desconhecida para os judeus. A lei de Moisés estipulava que o sumo sacerdote, no dia da expiação, inclusive contexto em que nós estamos aqui saindo, se banhasse antes de vestir as roupas sacerdotais. Ezequiel profetiza que Deus aspergirá água limpa sobre o povo para limpá-los das impurezas espirituais. João Batista batizava por imersão no deserto, no Rio Jordão. Então o judeu ele tinha certa familiaridade com esse ritual de purificação com águas. Por exemplo, o milagre de transformação de água em vinho no casamento de Caná da Galileia. Da onde que Jesus tira aquelas águas? Aquelas talhas. Eram talhas da purificação. Que ele transforma em vinho. E o vinho depois será usado como o quê? Símbolo do seu sangue, do seu sacrifício. O que será que ele estava pensando, né? Quando ele transformou em vinho, né? Está vendo como as coisas não estão soltas na Bíblia, irmãos? Não tem nada solto na Bíblia. Está tudo conectado com alguma coisa, amados. Devemos, amados, saber então que o escritor aqui, ele está mencionando a água, simbolicamente, que purifica realmente o crente do pecado. Ele está aqui nos remetendo à obra da expiação de Cristo, a verdadeira. Cristo amou a igreja, irmãos, a casa de Deus, o seu povo, e deu-se a si mesmo por ela para torná-la santa. Quais são os pilares da igreja? Pureza é um deles? Santidade é um deles? Por que será, né? Por causa disso, irmãos. É a característica. E cadê o povo que se achega a Deus confiadamente? Quem é o povo? É a igreja. É os eleitos. Por isso que aqueles que não estejam dentro dessa santificação têm que ser expurgados do nosso meio. Ah, como isso é agressivo nos dias de hoje. Amados, se nós estamos aqui há 1 ano, 2 anos, quem são os vigias aqui, os olhos? Os membros. A pessoa não está crescendo em santificação. Tem que chegar junto. Tem que falar, tem que orar, mas chega um tempo, irmãos, que a pessoa só anda em mentira, em engano. Tem que ser tirada da igreja. Removida da igreja. Para que o pilar da pureza seja mantido. É muito sério isso que estamos vendo aqui. Essas características dadas aqui pelo autor de Hebreus. E nós devemos vivê-las. Vivê-las. Efésios 5:25 diz que Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela para torná-la santa, purificando-a pela lavagem com água, mediante a palavra. O Espírito Santo guia pela verdade, a palavra. Para quê? Para fazer a lavagem. Crente que não lê a Bíblia? Existe? Essas são as palavras exortativas e ao mesmo tempo consoladoras para aqueles que são representados por Cristo. Mas você que não crê ainda, esteja ouvindo essa mensagem, arrependa-se enquanto você tem tempo. Cristo é o caminho. É o único sangue que pode purificar as nossas consciências. O único. Essa é a mensagem da salvação. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Mas o caminho, como eu sempre digo para os irmãos, o caminho do cristianismo ele é muito bem proposto nas Escrituras. Não tem espaço para dúvida. Não tem espaço para ficar andando por aí como um doido, sem conhecer o seu Salvador. Está tudo aqui, irmãos. Está muito bem claro. Eu preguei apenas 4 versos. Nesses 4 versos, irmãos, está muito bem proposto o que é entrar com coragem e como devemos se achegar a Deus. Está aqui. Quem consegue isso? Apenas os irmãos, a qual ele inseriu aqui no texto. Que Deus te abençoe, meu amado.
Vamos orar? Que Deus continue a trabalhar em nós, a purificar a sua igreja, a exortar a sua igreja, e que assim nós cresçamos no temor e no conhecimento da sua palavra. Tá? Que a nossa semana não seja perdida, amados. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos buscar confiadamente esse perdão, porque nós não temos qualquer um, não. Nós temos o Senhor dos Senhores, nós temos o Senhor da glória, o Rei da glória, como cantamos no Salmo 24. Esse é o que está representando a cada um de nós que cremos. Então que possamos buscá-lo diligentemente. Amém? Vamos orar.